Olá, alunos! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo essa aula. Então, como combinado, hoje eu vou trazer para vocês a nossa primeira videoaula sobre componentes químicos da célula, tá? Então, essa aula já passou na televisão na semana passada. Eu vou fazer uma revisão com vocês do que foi trabalhado e assim a gente vai acompanhando os novos conteúdos, tá? Então, a nossa célula, como de qualquer ser vivo, de qualquer estrutura existente no planeta Terra, ela é formada por pecinhas, igual está representado ali naquele Lego. E essas pecinhas, se combinando, vão formar a estrutura corporal, tanto dos seres vivos quanto dos seres não vivos, né? Mas o que diferencia a composição química dos seres vivos dos seres não vivos, né? Então, é a organização dos elementos químicos, a composição deles e a estrutura, que na maioria das vezes nos seres vivos eles têm uma estrutura química complexa, né, que nós estudamos lá nas nossas primeiras aulas sobre características dos seres vivos. Não é um padrão que os seres vivos tenham uma composição química complexa, diferente dos seres não vivos, né? E entre os seres vivos, a gente tem um padrão de composição química. Então, aqui você tem dois gráficos, né? O primeiro aqui, ele está representando o gráfico da composição química do ser humano. E esse aqui é o gráfico da composição química do Escherichia coli, que é uma bactéria que tem no nosso intestino. Então, se você olhar, claro, tem diferenças, mas de um modo geral, a composição química nos dois seres vivos é muito semelhante. Então, qualquer ser vivo, ele vai ser formado basicamente do chão, né, que é carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que são os mais aparentes aqui no gráfico, tá? Daí, a composição química diferencial vai variar de acordo com o ser vivo, mas basicamente a gente é feito de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? Aqui com os compostos, né? Então, basicamente, os seres vivos são formados de 75% a 85%, de um modo geral, de água. Daí você tem ali de 10% a 15% de proteínas, de 2% a 3% de lipídios, 1% de açúcares, 1% de ácidos nucleicos e 1% de outras substâncias. Isso geral para todos os seres vivos, né? Então, basicamente, a nossa composição química é a mesma, né? E esses compostos químicos, eles vão ser divididos em compostos orgânicos e compostos inorgânicos, né? Então, os compostos orgânicos são aqueles que têm carbono e os inorgânicos são os que não possuem carbono. Como composto inorgânico, a gente tem a água e os sais minerais, né? Então, a água é o elemento que a gente tem em maior quantidade nos seres vivos, só que essa água não é no estado líquido, né? Então, se a gente pensar que o nosso corpo é 75% água, por que a gente não é líquido, né? Porque essa água está dentro da nossa célula, então ela está dentro de um compartimento. Então, por isso que a gente não tem a consistência líquida, né? Claro que existe água no sangue, no suor, lá na formação da urina, mas a maior parte da água que compõe o nosso corpo, ela está dentro das células. Tá? E ela também é vital para o desenvolvimento dos seres vivos. Então, para que você tenha vida, tem que ter água, né? Sem água não existe vida. E essa quantidade de água no organismo, ela varia de acordo com três pontos, né? Então, a atividade metabólica, a idade e a espécie, tá? Então, com relação à atividade metabólica, quanto maior a atividade metabólica de um órgão, mais água ele vai ter. Então, quanto menor a atividade metabólica, menos água ele tem. Então, você consegue comparar aqui. Por exemplo, lá no cérebro, a gente tem 75% de água, né? No coração, 75%. Pulmões e fígado, 86%. Então, são órgãos ativos, tem uma quantidade maior. Já os ossos, que a atividade metabólica é muito pequena, tem 22% de água, né? Então, o primeiro item que faz a quantidade de água variar é a taxa metabólica. Então, quanto maior a taxa metabólica, maior a quantidade de água. O segundo item que varia é a idade. Então, quanto mais jovem,
mais água, quanto mais velho, menos água, né? Então, você tem aqui, o feto, ele é 100% água, né? Basicamente, bem no início ali. Daí, você tem lá um bebê, ele é 80% de água. Nós, adultos, varia lá de 75% a 70%. E os idosos baixa para 50% a quantidade de água, né? Então, você vê que tem um decréscimo com a idade. Então, mais jovem tem mais água, mais velho tem menos água, tá? E com relação à espécie também tem variação. Então, existem espécies, por exemplo, ali essa água-viva, melancia, que 99% do corpo dela é água, né? Já existem outras, igual está representando ali as sementes, que ela tem uma porcentagem menor de água. Mas mesmo assim, mesmo que seja uma quantidade pequena, todos os seres vivos têm água em sua composição, tá? As propriedades físico-químicas da água. Por que a água é tão importante para o funcionamento do nosso corpo, né? Então, o primeiro item, a água tem um alto calor específico. Quer dizer o quê? Que a gente precisa de uma quantidade de calor muito grande para que a água fique 1 grau mais quente, né? Então, você precisa de uma quantidade de calor alta para esquentar esse 1 grau. Isso faz com que no nosso corpo a gente não tenha aquecimentos bruscos, né? Então, a gente consegue manter a nossa temperatura nos 36, 36,5. E é a água que permite isso. Então, quando a gente tem uma elevação da temperatura corporal, você tem normalmente um quadro infeccioso, daí é a febre. Mas em condições normais, a água consegue fazer com que a gente mantenha essa temperatura constante, tá? A água também ela é um solvente universal, quer dizer o quê? Que ela dissolve, né, grande parte das substâncias. Então, você consegue, dentro do nosso corpo, dissolver, diluir grande parte das substâncias químicas e elas conseguem ser carregadas através da água. Então, o sangue é o principal meio de transporte que nós temos. E ele é basicamente formado por água, né? Grande parte. Então, essa água vai transportar as substâncias de um lado para o outro, né? Então, por quê? Porque a água é solvente universal. Então, ela dissolve grande parte das substâncias. Com relação a isso, daí você tem a classificação das substâncias que são hidrofóbicas e hidrofílicas. Então, uma substância hidrofóbica, fóbica, vem de fobia, de medo. Então, quer dizer que ela não dissolve na água, ela tem medo da água. Já as substâncias hidrofílicas, filia quer dizer amigo, amizade, né? Então, hidrofílica são as substâncias que dissolvem na água. Então, o açúcar, o sal, por exemplo, é hidrofílico. O óleo é hidrofóbico, tá? E as reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo acontecem em meio aquoso, né? O que quer dizer meio aquoso? Que tem água, né? Então, a água é o meio de realização de reações químicas. Ela também tem uma ligação muito forte, né, que acaba gerando essa tensão superficial na água, né, que é por causa das pontes de hidrogênio. Então, essa tensão superficial, participação especial da minha cachorra, ela faz com que, por exemplo, animais consigam andar na água, né? Então, insetos conseguem ficar parados na água. Você tem aqui esse lagarto, que é Jesus Cristo, que chamam ele. Eu vou postar lá na sala de aula um videozinho que mostra ele andando na água, bem bacaninha. E você consegue manter, né, isso em cima. Ou você vai mergulhar e vai mergulhar de barriga, você vai sentir a dor. Por quê? Você está batendo na tensão superficial da água. Já se você mergulha de cabeça, você perfura essa tensão superficial e você consegue não sentir tanta dor, né? Então, essa tensão ela é importante, principalmente nos vegetais, porque ela vai permitir que a água consiga subir pelos vasos condutores. Então, vocês vão estudar na parte de produção vegetal essa parte de transporte, em biologia no 2º ano também. Então, o que faz com que a água consiga subir o vegetal, né? É a tensão superficial. Então, quando ocorre a transpiração nas folhas, ela cria uma corrente nas moléculas de água que sobem o material, né, até chegar às folhas.
por causa da tensão superficial que isso acontece, tá? Daí um outro componente, que é inorgânico, são os sais minerais, né? Sais minerais, eles vão ser substâncias que você vai precisar em pequena quantidade para o metabolismo funcionar tranquilamente do teu corpo, mas ele tem que ser ingerido diariamente, né? Então, você tem que ter uma quantidade diária de ingestão. Eles, no nosso corpo, eles podem ficar na forma solúvel ou na forma insolúvel. Quando ele estiver na forma insolúvel, ele está ligado nas estruturas do nosso corpo. Então, por exemplo, o cálcio pode estar dentro dos nossos ossos, ou na carapaça do inseto, na casca do ovo, né? Então, ele vai estar de uma maneira que é insolúvel, ele está junto com uma estrutura. Já quando ele está na parte solúvel, ele pode estar diluído, né, no sangue, na urina e ser transportado, tá? Então, agora eu vou passar para vocês alguns sais minerais, existem vários, tá? E eu vou pedir para que vocês no caderno, né, façam uma tabela preenchendo essa importância desses sais minerais. Então, eu quero que vocês façam o resumo, igual eu costumo fazer para vocês, tanto da água quanto dos sais minerais. E dos sais minerais vocês façam uma tabelinha que vai ter lá o sal mineral, a importância dele no corpo e a fonte alimentar. E se tiver algum problema, que a carência, né, a falta de alimentos com aquele mineral podem acarretar no nosso corpo, beleza? Então, o primeiro mineral, sal mineral que a gente vai estudar é o cálcio. Então, as imagens já dizem aqui qual que é a importância do cálcio. Então, ele vai formar os ossos e os dentes. Então, é ele que dá a estrutura de ossos e dentes. Ele participa do processo de coagulação sanguínea. O que é a coagulação sanguínea? É quando você tem um ferimento e vai formar a casquinha, né? Então, para que ocorra esse processo de coagulação, tem que ter cálcio. E também ele atua na contração muscular, né? Na movimentação do músculo. Aonde que eu encontro cálcio? Principalmente em leite e derivados, tá? Então, leite e derivados é a principal fonte de cálcio do nosso organismo. Então, pode ter também vegetais verde escuro e algumas sementes, também pode ser. Mas, basicamente, você pensou em cálcio, você pensa em leite e derivados, tá? Daí, a falta, participação especial do meu marido e do meu filho, a falta de cálcio, ela vai promover um problema que é chamado de osteoporose, tá? Então, o que é a osteoporose? São os ossos fracos. Aqui você tem um osso normal, nessa imagem aqui, e do lado você tem um osso com osteoporose. Então, olha como ele fica poroso, né? O nome da doença vem disso, um osso poroso. Então, ele fica muito mais frágil e acaba tendo maior probabilidade de uma fratura. E pode ser acarretado pela falta de cálcio na alimentação. Pessoas de idade têm uma tendência maior a sofrer de osteoporose, por isso que tem que intensificar a alimentação com alimentos que tenham bastante cálcio, tá? O fósforo, então, ele é um componente dos ácidos nucleicos. Ácido nucleico é o DNA e o RNA, que dá a nossa informação genética. Ele também auxilia na estrutura de ossos e dentes e também é utilizado para reserva de energia, porque ele faz parte da molécula de ATP, que é adenosina trifosfato, né, que é a molécula que gera energia no nosso corpo. Aonde que eu encontro? Né, em leite, derivados, carnes e cereais. E às vezes, se você não ingerir a quantidade suficiente, você pode ter problemas neuromusculares, esquelético, hematológicos, que é na parte do sangue, e renais também, tá? O ferro, né? Então, ele é componente da nossa hemoglobina. Tchau, amor. Da hemoglobina, que é a célula sanguínea vermelha, né, que está dentro da hemácia, que é a célula sanguínea vermelha. Então, na estrutura da hemoglobina, você tem ferro, que é o que está mostrando aqui, ó. Esse grupo M, que é a estrutura... Opa, cadê aqui? Esse grupamento aqui, que é o ferro, né? Então, você tem o grupo M dentro da hemoglobina, né? Vai ter isso, e a hemoglobina vai estar dentro da hemácia,
que é a nossa célula vermelha. E ele é responsável pelo transporte do oxigênio. Então, o oxigênio é transportado através da hemoglobina ligado ao ferro, né? Que é alimentos que têm ferro. Então, fígado e miúdos, né? Frutos do mar, carnes de um modo geral, feijão, hortaliças e a gema do ovo, né? Então, são alimentos ricos em ferro. Se você não ingerir a quantidade de ferro adequada na tua alimentação, você pode desenvolver uma anemia ferropriva, né? É pela privação da ingestão de ferro. Aqui você vê um exame, né, com a pessoa normal, a quantidade de hemácias que você tem, e o indivíduo que está anêmico. Então, vai reduzir a quantidade de hemácias na estrutura sanguínea dele. Então, ele vai ter problema de fadiga, falta de ar, pode acontecer, um cansaço excessivo também. E nesse caso, o médico vai receitar uma complementação de ferro, né, para você tomar e repor. Então, é importante que você mantenha, né, a quantidade de ingestão de ferro para que não desenvolva o quadro anêmico, tá? O magnésio, ele é importante para o nosso corpo também, mas ele é mais importante para as plantas, por isso que eu coloquei aqui. Então, o magnésio, ele é um dos componentes da molécula de clorofila. Então, aqui na primeira imagem você vê a molécula química da clorofila e no meio dela tem magnésio. Então, por exemplo, num solo que você tenha pobreza de magnésio, você vai ter dificuldade de formar clorofila e a planta não vai se desenvolver adequadamente, né? Então, é um dos minerais que você tem que manter uma quantidade adequada para que tenha o desenvolvimento correto do vegetal. Aonde que eu encontro? Então, nos vegetais, de um modo geral, você vai encontrar peixe, a parte de frutos do mar também, alguns cereais você encontra, né? E também na parte de leguminosas, você consegue achar uma quantidade de magnésio para ingerir. No nosso corpo, né, o que ele vai agir? Então, ele ajuda na síntese de proteína, na contratibilidade muscular, então na contração muscular, e na estrutura de excitação nervosa, tá? Se eu não ingerir, eu posso desenvolver um quadro de anorexia, que é aquele emagrecimento excessivo, falta de crescimento, alterações eletrocardíacas, né, e neuromusculares também, tá? O enxofre, ele é componente de muitas proteínas e você encontra nas carnes e nos legumes, basicamente. Potássio, então ele é muito importante no processo de contração muscular, tanto o músculo cardíaco como o músculo normal, né? Então você precisa ter potássio para que ocorra o processo da contração muscular. Ele vai ser encontrado então em damasco, inhame, açaí, feijão, castanha do Pará, kiwi, espinafre ou outros vegetais verde escuro, uva passa, água de coco e na banana. Tá? Então fala, tem que comer banana para não dar cãibra, né? A banana não é o alimento mais rico em potássio, também não é só ela, né? Não é só o potássio que vai ter relação com a questão da cãibra, tá? O sódio, então ele é responsável pela regulação da quantidade de água dentro das nossas células e fora delas. Então, é uma regulação desse fluido extracelular e de volume plasmático. Então, ele regula a quantidade de água dentro e fora da célula. Também ajuda na condução do impulso nervoso e no processo de contração muscular. Se eu não ingiro, eu posso ter letargia, fraqueza e até convulsões, tá? Aonde que eu encontro sódio? Então, tem lá no ovo, no peixe, em algumas leguminosas, no queijo também. E o sódio, por incrível que pareça, a gente tem um problema de excesso, né? Que tem problemas de pressão e tudo mais, porque a gente acaba ingerindo uma quantidade excessiva de sódio, porque o sódio está no sal de cozinha. Então, qualquer coisa que você utiliza, sal de cozinha, você vai estar ingerindo sódio. E em qualquer alimento processado, né? Então, aqui eu coloquei alguns alimentos com as quantidades de sódio que você encontra. Então, por exemplo, lá no macarrão instantâneo, você tem 1.516 miligramas a cada 100 gramas de produto, então é muito sódio, tá? Então, no extrato de tomate, pão francês, azeitona, nesses embutidos e tudo mais. E às vezes não precisa ser salgado para ter sódio. Então, tem alimentos que são doces,
mas mesmo assim existe uma quantidade excessiva de sódio. Então, o sódio é um sal mineral que a gente tem que cuidar para não exagerar na ingestão, que daí pode causar problemas, principalmente relacionados com a pressão arterial, tá? O cloro, então, ele é importante para o funcionamento do sistema digestório, ele vai fazer parte do suco gástrico, né, formando ácido clorídrico. Você tem que ingerir a quantidade adequada de cloro para ter essa produção desse ácido clorídrico. Aonde que eu encontro? Então, em pães, ovos, tomate, o extrato de tomate, peixes, queijos e leguminosas também, tá? Iodo, né? Então, o iodo, ele é um mineral relacionado com a tireoide. A tireoide é uma glândula que fica nessa região aqui do pescoço, igual na primeira imagem. E para ela produzir os hormônios, que é o T3 e o T4, ela precisa de iodo, né? E esse hormônio, T3 e T4, eles vão regular o metabolismo. Então, é para que você mantenha o teu corpo ativo. Se você não ingerir a quantidade de iodo adequada, você pode desenvolver uma doença que é chamada de bócio endêmico. Nessa imagem aqui, você tem o principal sintoma, que é esse aumento da região do pescoço, da glândula, que ela fica inchada porque não tem iodo para produzir. Ela pode causar o cretinismo, que é essa estrutura aqui, né, de crianças que acabam tendo um problema de crescimento e deficiência mental também. E pode ter o desenvolvimento do olho, né, ficar com o olho proeminente. Então, aqui é do bócio e aqui é o cretinismo, né, que pode acontecer pela falta de ingestão de iodo. Aonde que eu tenho iodo? Então, tem ovo, frutos do mar e alguns vegetais, mas é basicamente nos frutos do mar. Sabendo disso, né, vendo que a população não ingere frutos do mar de um modo geral, foi feita uma lei em que exige a colocação do iodo no sal de cozinha. Como o sal de cozinha é um alimento consumido por quase toda a população, eles acrescentaram iodo no sal. Então, se você olhar lá no pacotinho de sal, vai ter escrito sal iodado. Quer dizer o quê? Que foi acrescentado o iodo, para que a população tenha a ingestão mínima de iodo e não venha a desenvolver nenhum problema da tireoide, tá? O flúor, né, então ele é importante para a constituição dos ossos e dos dentes, acaba protegendo a questão dos dentes por causa de cáries, e a nossa fonte principal é a água fluorada, né, a água tratada, então lá da empresa da Sanepar, ela vem acrescida de flúor. Também tem nos cremes dentais, só que o do creme dental ninguém pode comer, né, ninguém vai lá comer pasta de dente. Ela é só mesmo para fazer a proteção externa. E também, quando você vai ao dentista, às vezes eles passam, né, o flúor só externamente para fazer o processo de proteção. Se você ingerir uma dose excessiva de flúor, você pode desenvolver no teu dente um quadro que é chamado de fluorose, que são manchas brancas no dente, mas é um branco bem característico que foge do padrão da coloração do dente. Então, é um excesso de flúor. Acontece com criança que às vezes acaba comendo a pasta de dente, que é gostosinha, tem sabor de morango, uva ou tutti-frutti, e daí acaba excedendo a quantidade de flúor necessária, né, e acaba formando a fluorose no dente. Manganês, então ele ajuda na ativação de algumas enzimas para o funcionamento do corpo, e você tem lá em cereais, gema do ovo e vegetais verde escuro, tá? O zinco também atua na ativação de enzimas, e você tem carnes, cereais, legumes e tubérculos, tá? E acabou. Gente, desses sais minerais, não são todos que serão cobrados nas avaliações, tem alguns que são mais importantes, tá? Então, eu vou selecionar esses sais minerais mais importantes para vocês terem no caderno marcado, né, com um asterisco, mas eu peço que vocês façam um resumo de todos os que eu expliquei e os que a professora explicou na aula também, tá? Eu disponibilizei o material da aula, então já foi colocado lá no grupo e também na nossa sala de aula. Qualquer dúvida, sugestão, por favor, né, falem, comentem comigo, para a gente conseguir, né, manter o processo de aprendizagem de vocês de uma maneira que seja proveitosa. Tudo bem? Tchau, gente, até a próxima aula.